Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente inicia a nossa quarta aula e eu espero que vocês gostem bastante. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Oliveira de Andrade. Eu estou cursando o nono semestre do curso de Engenharia de Controle e Automação. Bom, me chamo Isabel Carolina Bezerra de Lima, sou estudante de Engenharia de Alimentos e estou no quinto período. Bom, vou falar um pouco sobre o planejamento de marketing, a importância desse planejamento, né? O planejamento é algo que as pessoas nem pensam muito quando está pensando em produzir um produto, mas é algo de muita importância, porque é a partir daquilo que você vai saber quando você vai produzir esse produto, como e para quem você vai vender esse produto. Essas três perguntinhas aí é o que vai basear o seu planejamento. Por quê? A partir delas, você vai conseguir saber o público-alvo, o cronograma, o relatório que você vai fazer, como você vai fazer esse monitoramento, se essas palavrinhas aí estão fielmente ali, se é o que você está fazendo, se você colocou uma data e você está monitorando que vai ser naquela data mesmo o lançamento, se o público-alvo que você fez lá anteriormente no seu planejamento é o público-alvo de hoje. Então, é muito importante pensar nessas três respostas antes de iniciar o nosso planejamento. Uma das principais ferramentas que as empresas usam quando se fala de planejamento do marketing são os relatórios. Esses relatórios, eles unificam todas as informações que as empresas utilizam no planejamento do marketing. Então, por exemplo, cronograma, quais são as datas em que alguns entregáveis que o pessoal usa bastante quando se fala em gestão de projetos, que são documentos, são as datas em que se entrega alguma coisa para o gestor ou que alguma data de lançamento, por exemplo. Tudo isso, cronograma, todos aqueles todas aquelas ações que o setor de marketing planejou, tudo isso vai vir dentro do relatório. Então, ele é uma ferramenta de suma importância para que a empresa consiga acompanhar como está sendo o desenvolvimento de todas as suas ações planejadas de marketing. Como, por exemplo, se está tendo algum atraso, se está tudo adiantado, se como entra muito no que a Isabel explicou anteriormente, como essas ações foram implementadas, tudo isso é muito bem descrito nesses relatórios. Esses relatórios eles são elaborados dentro de períodos específicos. E esses períodos eles são estabelecidos através de reuniões o setor de marketing junto com o setor de vendas, todo o setor comercial e operacional realiza junto com a parte de gestão da empresa. Então, os gestores se reúnem com todos os setores e eles determinam qual é o melhor período em que a gente vai estabelecer a elaboração desses relatórios. Será semanal? Mensal? Não sei. Depende. Será que esses relatórios eles serão elaborados por tipo de ação? Então, por exemplo, se a empresa está se preparando para vender algum tipo de produto específico para Páscoa, como esses relatórios eles são estabelecidos? Será que teremos apenas um relatório inicial, onde se listam todas as ações planejadas, as datas limites, e depois um relatório final com os resultados? Ou então será que é melhor para a empresa realizar relatórios semanais, onde se estabelecem o que foi realizado, o que está sendo planejado para a próxima semana? Tudo isso varia de empresa para empresa, mas é inquestionável que os relatórios são uma ferramenta imprescindível para a gestão do planejamento de marketing. Bom, a gente já falou sobre um pouquinho sobre isso nas aulas passadas, que é o público-alvo e a persona. Mas agora, quando você for fazer seu planejamento, é o seu maior foco. Você precisa conhecer bastante seu público-alvo, porque é ele que vai fazer a diretriz desse planejamento. Porque a partir dele você vai saber como é que você vai fazer esse planejamento, para quem você vai fazer esse planejamento. A persona é você fazer um personagem mesmo de qual é a necessidade daquele personagem. O que aquele personagem gosta? O que aquele personagem gostaria de inovador na vida dele? Aquilo vai ter uma qualidade de vida melhor para ele? Então, você conhecendo isso, você vai conseguir agregar mais valor ao seu planejamento e, assim, ser mais assertivo na sua propaganda, na sua publicidade de marketing. Vou dar um exemplo para vocês, que é algo bem clássico. Eu sou uma marca de batom, mas eu quero vender batom e aí eu acho que meu público-alvo é só mulher. Gente, público-alvo não é isso. A minha persona não é isso.
minha persona é uma pessoa que gosta de maquiagem, ela tem de tanto a tantos anos, ela vive numa região tal, ela tem um valor, um patamar aquisitivo de tanto. Ela, mesmo que ela tenha bastante dinheiro, ela acha necessário investir naquele batom. Ou até que ela tenha pouco dinheiro, mas ela acha ainda necessário investir naquele batom. Então, é algo que você precisa saber se é uma necessidade, se aquilo vai mudar alguma coisa na vida da pessoa, se é relevante para aquela pessoa. E a partir disso, você vai lá e vai implantar suas publicidades para atingir essa necessidade e essa vontade até mesmo que a pessoa tem. E agora, depois que se estabelece todo o cronograma, quais são as ações, tudo isso, levando em consideração todo o conhecimento que o setor de marketing da empresa possui sobre o seu público-alvo, sobre os clientes que ela visa atingir, sobre aqueles clientes que já são fidelizados à empresa, sobre a caracterização da persona, a empresa consegue estabelecer quais são seus objetivos e as suas metas. Então, com base naquilo que o cliente deseja, que ele precisa, que ele tem como necessidade, que ele tem como dor, a empresa estabelece os objetivos que ela precisa atingir, principalmente naqueles pontos que ela tem como maior dificuldade no marketing digital. Então, por exemplo, se a empresa está com uma certa dificuldade em alcançar maior tráfego no seu site, por exemplo, ela estabelece objetivos que visem promover ações que excluam essa dificuldade, que tornem isso algo positivo para a empresa. E também a empresa consegue estabelecer com todas essas informações metas a serem alcançadas. Então, aonde que ela quer chegar? Como ela quer ser vista lá na frente? Então, tudo isso ela vai se encaixar dentro das metas que a empresa estabelece lá no planejamento, quando ela já começa a debater as ações que serão planejadas para uma determinada campanha de marketing, ou então para uma caracterização do setor de marketing como um todo, porque tudo caminha para o crescimento da empresa, assim como o setor de marketing. Então, tudo isso, todos esses objetivos e metas que ela pode estabelecer dentro do setor de marketing podem estar alinhados com o crescimento da empresa. Então, os objetivos, eles precisam ser muito bem determinados, muito bem específicos, para que fique claro para todos o que a empresa quer fazer. Então, vai muito naquilo que a Isabel falou do como a empresa vai fazer. Então, isso vai muito dos objetivos. E as metas, elas são os pontos onde ela quer chegar. Então, como eu disse, vai muito ao encontro daquilo que a empresa quer ser lá na frente, daqui a um determinado período de tempo. Então, o que ela quer alcançar dentro de 5 meses, ou então dentro desse período que ela tem de preparação até chegar numa data comemorativa, por exemplo, a Páscoa ou a Natal, por exemplo. Então, tudo isso é muito bem estabelecido dentro dos objetivos e metas que também estão presentes dentro dos relatórios que a empresa estabelece quando está realizando o planejamento de marketing. Bom, agora a gente vai falar desse quando, e aí você vai falar assim, Isabel, mas meu Deus, quando o quê? Eu não sei, eu quero só fazer um produto, eu lanço quando eu quiser, no mês que eu quiser, sei lá. Mas, gente, o cronograma, a data é muito importante. A gente, hoje em dia, tem um calendário comercial, que é uma plataforma que você encontra em vários sites da internet, que são datas que a gente só lembra do Natal, Ano Novo, Dia dos Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, que são datas muito grandes. Mas existem outras datas muito importantes que você consegue desenvolver essas datas. Imagina que tem Dia do Batom, Dia da Pizza, Dia da Rosa, Dia... Então, assim, se você vende algo que está relacionado àquilo, você consegue fazer um grande comércio. Porque imagina, você tem uma loja de batom, isso foi desenvolvido por uma marca, tem uma loja de batom, e aí no dia do beijo, ou no dia do batom, você faz uma grande campanha desenvolvendo que se você levar um batom, a marca vai dar outro da marca deles, né? E aí você vai dar aquela vontade de comprar, porque você vai chamar seus clientes para sua loja, vai falar para eles que você está dando um grande brinde para eles, e eles vão acabar comprando outros produtos que está atrelado àquele batom. Então, são cronogramas que as pessoas às vezes não têm visão, são datas que não são muito grandiosas e que você vai ter oportunidade de crescer. Porque às vezes você fazer só uma data comemorativa, um Dia das Mães, é só mais um Dia das Mães que muitas marcas estão desenvolvendo
uma publicidade para aquela data. Mas, se você fizer num dia menor, exemplo, você está num bairro e aí você sabe que aquele bairro é muito cultural ter o aniversário do bairro. E aí você vai fazer uma propaganda, você tem uma padaria, você vai fazer a propaganda do aniversário do bairro e você vai chamar um monte de gente para vender, falar que é o pão do bairro, o pão mais vendido do bairro, e que naquele dia você vai dar uma promoção, ou se a pessoa comprar um pão, ela vai ganhar o outro com 50%. Então é você valorizar as datas e saber o quando. Então esse planejamento tem que ser um ano antes. É igual o carnaval, gente. As pessoas planejam muito antes como é que vai fazer para aquele próximo ano. Você tá naquela data, fez aquela sua propaganda, já tá pensando no ano que vem, o que você vai fazer de diferente. Então, a data, o quando, o recurso de programar isso é muito importante. Desenvolva um cronograma para a sua empresa, seu comércio, porque é algo que vai fazer você ter visão e, a partir disso, conseguir desenvolver novos projetos e até mesmo ter noção de novas campanhas numa data que às vezes as pessoas nem imaginam e que para você e para outras pessoas pode ser só um dia comum, mas para sua marca pode ser algo muito grandioso, porque você pode divulgar um mês antes nas suas redes sociais falando, olha, vai ter o aniversário do bairro e isso é muito legal pra gente. Então, daqui a uma semana a gente vai dar uma super promoção. E a pessoa vai consumindo aquele conteúdo que no dia ela não vai esquecer. Ela vai lembrar que vai ter uma promoção, até porque o dia do bairro é importante para ela. Então, essa data tem que ser importante para a pessoa que você vai vender o produto. E a última etapa do planejamento do marketing digital é o monitoramento. Então, muitas empresas elas costumam alcançar os seus objetivos e depois simplesmente abrem mão de continuar olhando para aquele objetivo que ela tinha estabelecido anteriormente. Então, geralmente faz uma festa, o pessoal comemora, o pessoal marca aquele churrasco lá, todo mundo do setor vai, fica todo mundo feliz. Só que a empresa se esquece de continuar olhando para ele, que é uma coisa muito importante, que é o monitoramento. Porque todo aquele suor que foi derramado por um longo período de tempo, implantando todas aquelas ações, fazendo reuniões, debatendo, conversando com clientes, procurando informações, dados que pudessem auxiliar naquelas ações, eles podem ir no mesmo de segundo e tudo por água abaixo. Porque a empresa simplesmente ignorou o fato de que ela precisa continuar monitorando todos aqueles objetivos que foram alcançados. Então, além da empresa ter o planejamento, ter o cronograma, ter tudo relatado dentro de um relatório, ter tudo isso muito bem claro com todas as equipes, marketing, vendas, operacional, gestão, todos unidos, tudo alinhado, todos alinhados. Ela precisa monitorar aqueles objetivos que ela ainda precisa alcançar, que ela ainda está trabalhando, que ela está promovendo ações para poder alcançar, como também precisa monitorar e avaliar os que já foram alcançados no passado, que já foram alcançados anteriormente, para que tudo continue como foi planejado, como foi pensado anteriormente e não se perca, não se tenha uma marca mal vista. Então, que ela tenha perdido algum nicho no mercado que ela lutou para conquistar anteriormente. Então, o monitoramento é uma das etapas mais importantes do planejamento de marketing. Além disso, a empresa tem que monitorar as variáveis que ela pode ou não controlar. Um exemplo muito claro que a gente tem, que a gente está vivendo, inclusive hoje em dia, é a pandemia. Nenhuma empresa, ninguém que a gente conversar, que seja do setor de marketing ou de qualquer setor de uma empresa, ninguém conseguiria prever todos esses fatores que aconteceriam por conta do coronavírus. Foi uma coisa muito inesperada, tanto que muitas empresas elas fecharam porque não conseguiam se adequar rapidamente com todas essas novidades que surgiram por conta da pandemia. Então, só que, por outro lado, muitas empresas conseguiram enxergar isso com antecedência, então isso vai muito do monitoramento dessas variáveis, e conseguiram se planejar já antevendo que essas coisas aconteceriam. Então, isolamento social, então shoppings fechados, comércios fechados. Então, elas já se anteveram isso e já se prepararam para vender através do quê? Das redes sociais, através da internet, começaram a desenvolver sites, implantar melhorias na usabilidade dos sites. Tudo isso permitiu que elas sobrevivessem ao que a gente está vivendo hoje. Então, isso é muito do monitoramento, do planejamento do marketing. Tanto que muitas empresas tiveram que abrir mão do que já estava sendo planejado
para fazer reuniões um dia rapidamente entre a equipe para definir quais seriam as novas ações que serão estabelecidas por conta do novo cotidiano que a gente está vivendo. Então, tudo isso para que vocês tenham noção da importância que é o monitoramento. E é muito importante também que todos os pontos positivos e negativos que são observados através do monitoramento, do planejamento, sejam explanados, sejam explicados para toda a equipe, seja de marketing, vendas, operacional, gestão. Então, sempre, tudo como uma unidade, porque o produto, ele não vem para nós consumidores como pedacinhos. Então, vem um pedaço que é de marketing, vem outro pedaço que é de vendas, vem outro pedaço que é operacional. Não, ele vem uma unidade. Essa unidade representa a empresa. E a empresa, mesmo que dividida através de setores para a organização operacional, ela é uma unidade. Então, tudo isso, ela é um único ser, é um ser vivo. Então, tudo isso tem que ser explanado, explicado para todos da equipe, através de reuniões, conversas, debates. Então, reúne todo mundo, explica qual foram os pontos positivos que foram monitorados, com base naquele objetivo, naquela ação, quais foram os pontos negativos, e para que todos continuem alinhados rumo ao mesmo objetivo, que é promover, agregar valor para o seu cliente e gerar mais lucratividade para a empresa. É importante também não ter só um planejamento, né? Porque as Exatamente. empresas que estavam se planejando anteriormente do Covid, elas não estavam imaginando que seriam tão rápido ou que seria tão duradouro. Elas imaginavam que está acontecendo nos outros países, pode acontecer aqui também. Vamos fazer um planejamento para ver o que a gente pode fazer no futuro. E aí, gente, é importante você saber. E se não tivesse ocorrido aqui no Brasil? Tudo bem, esse planejamento tirava e continuava no nosso outro planejamento, que era o planejamento que a gente tinha feito lá atrás, anual e bola para frente. Mas, se a gente está vendo as coisas em volta da gente já acontecendo, opa, um alerta, vamos fazer um planejamento se isso acontecer. Então, a gente sempre precisa ter aquele pensamento na cabeça, o se e o ou. Se isso acontecer, eu tenho esse planejamento. Ou eu vou fazer isso que já tinha programado e é o que vamos bola para frente. Mas você precisa se programar de saber monitorar também esses planejamentos de olhar o seu mundo ao redor. Porque às vezes o que está acontecendo em outro país pode chegar a acontecer no nosso país. O que está acontecendo na outra cidade pode acontecer nessa cidade. Ou até mesmo pensar pequeno. Se aconteceu no bairro vizinho, pode acontecer no seu bairro. Se você está com um empreendimento pequeno e que você está vendo que está acontecendo muito assalto no bairro do vizinho, cuidado, alerta, faz um planejamento, junta uma grana e investe em segurança no seu empreendimento. Então, são coisas que não precisam ser muito grandiosas, são coisas que podem ser pequenas, mas o planejamento financeiro você vai precisar para fazer um investimento de segurança naquela sua região, no seu empreendimento. Então, tá olhando em volta, tá vendo alguma coisa estranha, vamos juntar uma grana para fazer isso. Ou vamos juntar uma grana porque tá dando certo naquele lugar. Você tá vendo uma inovação vindo de outro país, genial, vamos fazer um planejamento e vamos inovar também e vamos trazer isso para o nosso país. Então é isso que é fazer planejamento e monitorar e ter inovação para o seu produto e seu empreendimento ou loja, algo do tipo. E com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula. Nós estamos já na reta final, pessoal, quase lá. Nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe nessa aula e aguardamos vocês na nossa próxima e última aula. Muito obrigado. Tchau e até logo!